Olá, olá, meu nome é Renato, eu sou professor na área da ciência política, aqui Dourados, março de 2025, e a intenção deste vídeo e talvez alguns outros que vierem é de pontuar alguns aspectos de temas relevantes na ciência política, né? Um dia desses conversava com algumas pessoas e eu lembro que na época da pandemia a gente recorreu muito às aulas virtuais, né? Não presenciais, e no que pese todo aquele momento dramático, ali havia um ponto que a gente pode considerar até positivo, que é as aulas ficavam ali registradas, né? E muita gente depois podia recorrer e assistir e ter aquilo voltar, retornar, gravar, né? E aí surge essa, por que não fazer, né? Alguma coisa pontualmente que possa ajudar as pessoas, colaborar, que elas tenham um material de apoio. Portanto, não é evidentemente uma aula, esse exercício que eu faço aqui agora, né? É mais a ideia de ser um material de apoio bastante introdutório, não só para quem está já iniciado nos estudos, mas quem possivelmente tem algum interesse, né? E depois isso pode ser aprofundado de acordo com o desejo, a vontade, a possibilidade de cada um, né? Quem está estudando também não deixa de ser uma referência, mas propriamente não uma aula elaborada, nem nada disso. E eu vou iniciar esse percurso hoje tratando do tema que é conhecido como teoria das elites, não é? Uma maneira de interpretar a política nascida ali no final do século XIX, início do século XX, não é? Com basicamente três autores que a gente pode considerar que são precursores dessa corrente de pensamento, que é o Gaetano Mosca, italiano, Vilfredo Pareto, apesar de ter nascido na França, o Pareto também, depois voltou para a Itália, família da Itália, etc. E o alemão Robert Michels, né? Michels, aqui por dificuldade linguística, vamos aportuguesar o nome, né? Muita gente chama Michels, eu não sei corretamente a pronúncia em alemão, né? Michels, Robert Michels, né? Que escreveu também um clássico sobre o tema, mas aí já analisando uma questão político-partidária, que é a sociologia dos partidos políticos. Muito bem. E do que se trata, afinal de contas, isso que se convencionou chamar de teoria das elites, né? Na realidade, o aspecto principal é a digamos, a impossibilidade teórica do estabelecimento de um governo das massas, um governo de todos, né? De que todos governem, de que todos estejam no poder, né? Aquela coisa, democracia é o povo no poder, essa coisa todas, esses slogans, né? Isso seria uma impossibilidade teórica, como mostram esses autores, e eu vou tentar aqui mostrar por quê, né? Porque eles consideram isso uma impossibilidade, uma contradição, né? Um governo de todos, da maioria, etc. Para eles o governo sempre é da maioria, da minoria, né? Sempre poucos que acabam comandando muitos. Mas na realidade, esse dilema entre democracia e elitismo é um dilema que surge com a própria política. Se a gente pensar que a política surge lá na Grécia Antiga, né?
onde nós temos os primeiros autores ali fazendo as primeiras reflexões sobre as formas de governo, né? Onde se estão estabelecendo ali os primeiros mecanismos de participação dos cidadãos na vida pública, né? Uma vez que o que assistimos anteriormente à emergência do mundo greco-romano eram, a gente não pode considerar a existência de uma política plena porque eram regimes despóticos justificados pela religiosidade, né, teocêntricos, e tudo já estava dado, então, portanto, as coisas já estavam bem definidas e se clamava muito pouco a ideia de participação política, portanto. E, e lá, bem sabem muitos que me ouvem, que me escutam, que a primeira experiência da chamada democracia foi em Atenas, né? A ideia que era uma democracia direta, a ideia de que bem sabemos que era uma democracia direta, mas ao mesmo tempo excludente, porque apenas os cidadãos participavam. Cidadãos aqui a gente considera os nascidos em Atenas, maiores de idade, homens. Então se excluía escravos, estrangeiros, jovens, crianças, o que acabava restringindo a participação a mais ou menos 10% da população, não é? E então ela era, como é, digo, direta como? Você podia se deliberar em praça pública. Vamos lá, praça pública, vamos entrar em guerra com tal nação, com outra, né, cidade, estado, etc. Ou não. E ali se decidia, tomavam as decisões, se levantavam as mãos e, né, na praça, na Ágora, e se decidia. Sem dizer que muitos cargos eram feitos por sorteio, justamente porque essa ideia de igualdade tanto faz, né? Que nas demos se dividia em regiões, se sorteavam representantes muito temporariamente, etc. Nós sabemos que a nossa democracia ela é muito mais complexa no sentido da engenharia, do mecanismo, porque é muito mais gente participando, são sociedades muito mais populosas, né, e muito mais integraram muito mais estratos sociais, né, sufrágio universal e tudo isso. Mas daqui a pouco isso então gera uma impossibilidade de uma participação direta, plena, né? Mas então vou falar desses autores: Mosca, Pareto, o próprio Michels, né? Mas lá na Grécia Antiga já existia um certo dilema em relação às melhores formas de governo, né? A própria democracia, se a gente pegar talvez o que primeiro tem alguns precursores, mas quem mais sistematizou isso, o Aristóteles, né? Quando ele mostra as formas de governo boas e ruins, né? As virtuosas e as corrompidas. E a própria democracia em si já carregava um perigo, mostrava o Aristóteles lá na antiguidade, né? De escambar para a demagogia, né? E nem sempre aquela vontade da maioria seria justa, profícua, benéfica, não é? Vamos lembrar um pouquinho Platão, por exemplo, né? Acho que já ouviram falar do Platão. O Platão escreve a República. O Platão estabelece aquela ideia, né? Lembra aquela questão do mito da caverna? A pessoa está olhando para a caverna, correntada para o fundo da caverna, então ela toma ali as sombras que passam dos objetos de fora da caverna como verdade, né? E poucos, e aí se naturaliza uma mistificação ali como uma verdade.
sendo que o objeto verdadeiro está fora da caverna. E somente alguns conseguem sair dessa caverna e examinar o objeto na sua luminosidade plena. Isso não é fácil, porque quem está no fundo da caverna está no escuro, né? E olhar a verdade, a realidade, nem sempre é um processo dolorido para os olhos, inclusive para quem está acostumado a olhar as sombras, né? A escuridão, etc. Enfim, não vou falar aqui do Platão, senão a gente vai abrir um leque muito grande, mas o Platão olha ali como um governo ideal, um governo que fosse de certa maneira elitizado, né? Quem o Platão propõe para governar a cidade? Os três filósofos, né? Aqueles assim que conseguiam ter uma dimensão e um olhar acima da maioria da população. Até porque, lembremos, né? Vocês conhecem a história do Sócrates, condenado a tomar cicuta, uma pena de morte, portanto, estabelecida só pelas ideias que ele divulgava, né? Que consideravam que corruptivas da juventude. A acusação foi de corromper a juventude com aquilo que ele levava à reflexão. E isso em si foi um desejo da maioria, né? Foi um resultado do próprio sistema democrático, digamos assim. Então era preciso ter um certo cuidado com essa ideia da vontade de todos, né? O que na Grécia chegou mais próximo dessa ideia, né, de um governo direto. Mas muito bem, é claro, eu não vou entrar aqui, né, na discussão, enfim, a ideia é que o vídeo seja curto, pontual, e portanto vamos dar um salto e vamos falar desse momento em que esses autores entram em cena, e que nós sabemos que é um contexto de democracia muito mais diferente, né? Como eu disse, sociedade de massas que emergem ali no pós-revolução industrial, da segunda revolução industrial, quando ela já se espalha por toda a Europa, né? Nós temos multidões nas cidades e participando e se organizando. E aí a questão é, como é que expressa essa vontade dessa gente, né? Há uma impossibilidade técnica, há uma impossibilidade estrutural dessas pessoas participarem diretamente. Então a nossa democracia, aquela que surge, né, ali atrás, naquele período, é uma democracia que ela deve recorrer ao sistema representativo. Elege-se o representante que vai meio que dizer, falar em nome dessa população, né? O número ali de representantes é como eles se encarnassem a vontade ali da maioria, mas nós sabemos que nessa dificuldade, né? O Brasil, por exemplo, tem 513 representantes na Câmara Federal e teoricamente elas representariam a vontade de 200 milhões, mas não é uma coisa tão simples tecnicamente de operar. E portanto, já aí é uma contradição, uma tensão, né, entre a vontade da maioria, etc. É claro que, inclusive, nesse momento, tem muita gente discorrendo dos efeitos dessa massificação na vida, né? Enfim, uma bibliografia vasta, né, que vai de Ortega Gasset, Gustavo Le Bon, etc., né? A massa não é um indivíduo. Aí entramos até na questão da psicologia das massas, né? Quando se unem e muitos são capazes de ações, de atitudes em grupo, em coletividade que não são que não fazem no seu dia a dia individualmente, né? A massa não é uma simples soma de indivíduos, ali é uma energia que extrapola
a mera relação individual, etc. Muito bem. O Mosca, eu vou começar falando do Mosca, né? Vamos ver se faço um para cada autor, porque para não ficar muito estendido, talvez a ideia pudesse juntar aqui dois autores, mas vamos começar pelo Mosca, que o Mosca e o Pareto ali são muito contemporâneos. O Pareto nasceu 10 anos antes que o Mosca, mas é o Mosca quem primeiro trata teoricamente desses temas, né? Até porque o Pareto ele vai ter uma carreira que primeiro começa na engenharia, depois ele vai escrever muita coisa sobre na economia, né? Curso de economia dele, né? Que tem até características de uma proposição liberal contra o intervencionismo estatal muito forte naquele momento ali de unificação italiana e tudo mais. E só depois, lá no século XX, é que ele vai, final do XIX ali, ele vai tratar de sociologia geral. Então vamos começar pelo Mosca. Há uma grande dúvida, polêmica, etc., porque muitas das ideias do Mosca e Pareto confluem, né? E quem teria influenciado quem, né? Quem teria sido influenciado. É claro que alguns pontos divergem, inclusive na própria trajetória política de cada um, no final da vida, das tomadas de posições, né? Um combatendo fortemente, eles morreram, né? Assim, já com o Mosca criticando o fascismo, combatendo, e o Pareto mais muitos até consideram algumas colocações dele flertando com o fascismo e tal, mas essa é uma outra discussão, só para dizer que começamos aqui pelo nosso Gaetano Mosca, que nasceu em 1858, na região da Sicília, Palermo, na Sicília, e ele tinha uma pretensão, quando ele começa a trabalhar esses temas da política, ele tinha uma pretensão de estabelecer um modelo científico, né, de análise da realidade política. E isso é comum naquele contexto. Quem sabe, estudou um pouquinho de sociologia, né, da própria ciência política, essa ideia ali nós estamos num momento de positivismo, cientificismo, né, um período pós-iluminismo em que a crença na ciência, a necessidade de se provar cientificamente qualquer demonstração teórica era muito forte. Então, nós sabemos que os precursores da sociologia, por exemplo, como Comte, Durkheim, né, vão buscar modelos teóricos nas ciências exatas, na ciência biológica e, portanto, isso também está presente no Mosca. Essa pretensão científica de analisar como outros autores cientificamente, de fundar uma ciência que estude esses fenômenos. Mas aí, bom, também isso é muito colégio para falar da ciência e tal, né, do cientificismo, que é ciência, que não é. Recentemente falamos muito de ciência, né, mas muitas vezes resvalando, né, por a ideia de cientificismo, né, uma resolução científica de todos os problemas da humanidade, todas as inquietações, o que estava presente naquele momento. Então, um peso é muito grande. Mas o Mosca, ao buscar a ciência, o que ele pode fazer, né? Diferente
do Time, de outros que foram buscar mesmo em outra ciência tentar transplantar o modelo, o que o Mosca se propõe a fazer e fala, bom, se eu quero ter um entendimento científico da realidade, e a ciência é experimentação, você vai experimentando e vendo o resultado, né? Você faz experimentação e resultado, teste e resultado. Fica se testando no laboratório, você faz lá vários testes e você repete uma vez, repete outra, vê o que acontece, pega aquela substância, assim se descobrem remédios, vacinas, enfim, e nos outros campos também, repetição, experimentação, com uma base concreta, ver o que dá certo, o que não dá certo. E o Mosca, imbuído disso, o que ele pode dizer, olha, o que eu posso fazer se eu quero dar uma característica científica para aquilo que eu vou analisar, eu posso recorrer à história. Aquela tradição, isso também está muito presente na região dele, né, da Península Itálica, né, aquela ideia da história mestra da vida. Eu não me lembro de quem que é essa frase, eu não me lembro francamente, mas isso está muito presente, né? Está presente em outros autores, está presente em Maquiavel também, e ali a gente também pode aqui fazer uma conexão, porque acho que tem dois pressupostos importantes no Mosca. Um é, eu vou buscar na história, né? O modelo está na própria história, e segundo, o que eu posso fazer é uma análise realista. Como assim? Vocês sabem, o próprio Maquiavel, né? Consideram ali o precursor da ciência política, quando ele fala assim, olha, os filósofos até hoje elaboraram muito quais são as melhores formas, debateram quais são as melhores formas ou piores de governo, etc. Mas eu aqui, escrevendo o Príncipe, eu quero fazer um retrato da realidade do que ela é, não do que ela deveria ser, mas como é, né? Da mesma forma, o Mosca vai beber nesse realismo e na história. Muito bem. Eu acho que aí é que entrou esses 22 minutos, mas para entrar no ponto, se vocês quiserem saber o cerne da teoria das elites, bebendo na história, vendo a realidade como que ela é, qual é a conclusão que o nosso distinto Gaetano Mosca percebeu, o que ele vislumbrou, o que ele enxergou. Ele percebeu que o que aconteceu na história como uma constante, a única distinção mais considerável quando a gente vai falar de política não é nem as classes, né, enfim, etc., mas é que a humanidade desde sempre teve uma distinção entre governantes, que é uma minoria, e governados, que é a maioria da população, grupo numeroso e que mas que não exerce o poder que é exercido por uma minoria. Então, as maiorias, elas são extensos corpos. Você percebeu isso, né? Ao longo da história ele conclui que a maioria são extensos corpos desordenados, incapazes de autonomia política e subordinam-se às elites do seu tempo. Não é? Então, a ideia de que uma minoria mais fácil de se organizar, interesses mais próximos e se organizam de forma mais clara do que uma extensa multidão de corpos, etc., de desejos, de vontades e tudo mais, né?
Uma vez, eu lembro que eu propus um seminário. Eu falei assim, olha, como vai ser o grupo? Não, vocês veem aí, depois vocês me falam. E tinham grupos menores de 2 pessoas e tinha um grupo de 6, 7 pessoas. Agora vocês imaginem, não sei se o exemplo é razoável, né? Mas, enfim, pode ser um exemplo bastante tolo. Às vezes eu sou rei dos exemplos, mas imaginem, né? O que funciona. Um grupo de 6, 7, o que acontece? Aí, para reunir todo mundo, para como vai dividir a coisa, né? O texto a ser trabalhado. Aí um falta, já, né? Divide-se ali, um falta, aí depois chega, já quando vai participar, já, né? Pega o bonde andando. Ao passo que 2 ali se juntam, conversam, né? Então, matematicamente, acho que é meio indiscutível essa coisa de que com menos é mais possível de ter uma organização do que com mais gente. Mas eu vou se perguntar, bom, mas esse menos, essa minoria vem da onde? Essa minoria que acaba governando. Bom, algumas pessoas elas acabam ocupando papel de destaque, né, nessa hierarquia social, acabam tendo mais condições de ascenderem socialmente. Por que critérios? Como é que faz? Como é que chega lá? Bom, a riqueza é uma difusora disso, é uma propulsora de alguns se sobressaírem sobre outros, né? Os que têm mais posse, mais condições econômicas, inevitavelmente terão mais condição, mais chance, mais influência na sociedade, inclusive politicamente. E o Mosca mostra que apesar do sistema moderno, democracia liberal moderna, ter abolido, né, a participação censitária por renda, etc., o que ele inclusive achava que não deveria acontecer, depois se der no final eu falo isso, eu não achava isso interessante, mas a riqueza é uma forma de distinção, de uns menos se sobressaírem aos a mais. Outra forma é o próprio lugar de nascimento, o prestígio de nascimento. Que família você vem? Como é que você, das relações ali estabelecidas no local do seu nascimento, na sua condição de nascimento, proximidade com certos grupos, pessoas, etc., também distingue um dos outros. E o terceiro fenômeno é que, veja, há uma abertura, né? Mosca, um lugar de nascer, o mérito, ele entra aqui nessa questão. Ainda muitos não, né? Alguns, poucos, que de alguma maneira ou de outra conseguem se destacar, muitas vezes até nem sem riqueza e sem uma condição, mas se destacam. Quem é professor, aluno, sabe? Por algum motivo algum lá, alguém que estuda, que vai todas as aulas, que se dedica, que por sabe lá as motivações, né? A gente não dá para fazer uma análise aqui, mas por inteligência, enfim, tem um destaque, né? Todo mundo, então entra esse outro componente, correto? Deixa eu colocar só uma coisa aqui, alguns slides. A ideia aqui, a gente pode colocar essas ideias dos autores, né? De forma que seja a mais direta possível do que eles pensam. Pode até ser uma interpretação equivocada aqui, né? Eu não necessariamente
ao falar aqui de autores, estou concordando e discordando, né? Se eu tiver o ponto de concordo e discordo, eu posso explicitar isso, né? Eu acho que todos os autores que entram no rol das ciências humanas, ciências políticas, merecem ser lidos pelos que eles têm de positivo e negativo, né? E muitos dizem muitas verdades, às vezes duras, etc., mas que é necessário. Não estou aqui sendo um porta-voz do autor, né? Que apenas querendo transmitir a mensagem, e acho que nenhum é portador também de uma verdade absoluta e tal. Mas um outro ponto que acho que é importante, por exemplo, o Mosca não é um, eu estou dando aqui algumas referências, né? O Mosca não é um autor que sequer nós temos as coisas que tem uma tradução em português nas suas obras, daqui a pouco eu vou falar, né? Mas tem muitos comentadores, né? Então estou baseando, tem muita gente que vai, por exemplo, o Albertoni, né? Que tem um texto sobre um livro sobre a classe política, enfim, que ao trabalhar essa ideia, né, do que dizer, que elites que manda, porque manda, como um governo, ele retoma essa discussão e ele faz um diálogo. Então, com esses autores, ele vai mostrando o pensamento. E tem vários livros sobre a teoria das elites que acabam comentando, né? Para quem desejar uma introdução, que pelo que eu conheço, quem quiser uma introdução da forma mais simplificada possível, né? Mas sem perder o cerne de do conteúdo importante, eu recomendo como introdução das introduções, né? O livro esse livro aqui da nossa Teoria das Elites, da Cristina Buarque de Holanda. Então ela dedica é um livretinho, né? Ela dedica algumas páginas aí a esses autores que estamos falando aqui do Mosca. Agora só retomando. Então, alguns se distinguem e alguns vão ocupar inevitavelmente papel de destaque. Eu só queria destacar o seguinte, né? Retroceder um pouquinho, quando eu estava falando que ele percebeu ao longo da história, usando a história mestra da vida, e os ensinamentos históricos, que uma minoria sempre governa sobre a maioria. Então, a ideia do governo de todos, do povo, etc., ou qualquer outra forma, é uma mistificação de que ele encarna alguma coisa. Então, ao longo da história, a, a única possibilidade, assim, existe uma fórmula política de dominância, de domínio. Você precisa ter uma justificativa, né? Para uma minoria governar a maioria. Então, mas isso não passam de abstrações. Então, uma delas é que associa o governante à sua origem sobrenatural. Muito se falou ao longo da história, porque o rei... não temos a teoria do direito divino dos reis no período absolutista? Porque o rei governa? Porque ele não é um simples mortal. Por que devemos obrigação como súditos ao rei? E o que ele determina, o que ele estabelece como normas, leis e etc., deve ser seguido? Porque ele é diferenciado. Ele é um indicado dos deuses, de Deus, né? No momento do monoteísmo, né? De cristianismo, etc. Então, ele é indicado de Deus. O sangue da realeza, não tem aquela coisa do sangue azul, não é um sangue comum de qualquer um. Então, cabe ao povo obedecer. Né? Então, essa é uma das justificativas, é uma minoria. Mas também as mistificações com essa aparência racional.
uma minoria acaba governando a maioria. Assim, não, os representantes, isso acontece porque a democracia, tal, mas isso para o Mosca, no seu sentido pleno, é uma abstração. Você fala em nome do povo, em nome da nação, da democracia, mas isso são na realidade acaba sendo uma minoria falando em nome da maioria, né? E uma outra fórmula política que mescla as duas coisas, né? Porque nós podemos ver essa coisa que junta nação e Deus, né? Democracia e Deus, assim, aquela ideia ah, abençoado de Deus, com a vontade do povo, né? Não temos os lemas aí, como que era o lema agora há pouco, o governo assim, né? Deus e povo, etc. Então você junta essas duas dimensões e confluem, né? Muito bem. Ah, o Mosca, já bem, o Mosca, o Albertoni, né? Que escreve sobre a classe dirigente e tal, e trabalha, é um biógrafo do Mosca, na verdade. Ele mostra, eu acho que é um antropólogo, tem um texto do Grispan, Mário Grispan, Ciência Política e Trajetórias Sociais, uma sociologia histórica da teoria das elites. Ele faz uma leitura sociológica da obra do Mosca e do Pareto, e ele faz uma relação ali muito direta daquilo que o Mosca vivenciou na sua vida, né, dos percalços da participação política, com a própria obra. O Mosca, que seguiu ali a carreira do direito, jurídica, etc., lá na Sicília, aquela região toda, quando se forma tal, teve uma dificuldade muito grande de inserção numa sociedade muito pouco meritocrática, né? Aquela coisa das indicações, etc. e tal. Então ele sofreu muito ali com a elite dirigente ali daquela região. E então a primeira obra a primeira fase do Mosca, ele é muito cético, muito crítico a essas elites dirigentes, principalmente as elites políticas, né? E se imaginarmos, a Itália tem muitas similaridades com a tradição brasileira nesse aspecto, em alguns aspectos, né? Nesses aspectos das relações políticas daquela época, relações políticas nada republicanas, né? De indicações, de interesses e etc. E mesmo as mudanças, né? As passagens das formas de governo, sempre com sempre uma conciliação pelo alto muito grande, etc. Mas ele, então, o Grisman analisa muito essa frustração que ele tinha com essas elites políticas e, e a tese, então, é aquela coisa que não muda, né? É uma coisa de difícil mudança, de transformação. Então, é sempre uma coisa ali infesa, né? De transformação, de modificação. E ele vai mudar um pouquinho essa relação que ele tem tão pessimista, depois que ele vai para Roma, se insere mais, né? Eu até como assessor parlamentar, até depois ele conseguiu ser eleito deputado, quase lá no final da vida senador. Aí ele já muda, né, essa relação que ele tem com a interpretação política da realidade. É interessante, me vem assim Lampedusa, né, que escreveu o Leopardo, romance, literatura, sobre o processo ali da unificação da Itália, né, do fim da monarquia para a transição ao regime liberal democrático, né, parlamentar democrático, etc.
E, e este livro, inclusive, na década, foi feito um filme dele, se eu não me engano, do Visconti, né? Do último Visconti, lá na década de 60. E é um filme extraordinário. Outro dia eu estava vendo, eu não lembro qual cineasta é importante, não sei se foi o Scorsese, enfim, que colocou os 10 maiores, não sei quem, não me lembro qual foi, mas tendo a concordar, colocou esse filme como entre os 10 melhores já feitos. E o filme é extraordinário, né? E ali mostra todos os dilemas daquela casta da elite, né? Da elite dominante que vê essa mudança chegando, né? Os príncipes ali que tem dentro da própria monarquia uma certa simpatia pela mudança, mas querendo conservar aquele estado anterior, né? Então tentando fazer uma mudança sem muito mudar. Por isso que eu falei que o Brasil tem uma certa, claro, que coisas muito distintas, mas só nesse aspecto, né? De uma transição, altera-se um aspecto da elite dominante, mas não é uma mudança estrutural de base. A exemplo do que foi a república para a monarquia, da monarquia para a república no Brasil, etc. E o personagem diz em determinada altura: é preciso que tudo mude para continuar como está. Então, eu acho que essa relação do Mosca com o período da época dele, ela pode ser feita. E tem muito disso, né? Essa manutenção da ordem, com uma aparência de mudança. É mais ou menos isso que o Mosca acredita que acontece ao longo da história. Né? Uma elite, depois o Pareto vai trabalhar muito mais isso, a gente vai falar, né? Que muda-se as elites e tal. Mas essa mudança nunca se chega ali na base de uma participação, uma vontade que é feito mesmo da maioria. Você muda ali as camadas, as castas dirigentes, né? E, e aí então, depois que ele é transferido para Roma, em 1888, né? Ele tem um novo percurso e aí que ele vai. O primeiro trabalho dele é considerações acerca do. Esqueci o nome, mas é considerações acerca lá do parlamento, que é bastante pessimista, né? E depois ele muda um pouco essa relação que ele tem, essa visão sobre a teoria dos governos e sobre o governo parlamentar, que é o primeiro trabalho dele lá na fase siciliana, né? Depois em Roma ele já vai mudar, e aí ele é o clássico dele, né? Que é o elemento da ciência política, em 1893. E elementos de ciência política. Que ele vai escrever depois um anexo, vai acrescentar a obra em 1923, que ficou uma parte lá da a classe política. Muita gente conhece. Falou, professor, mas não é o mesmo livro, não é? É que ele agregou essa outra parte, né, chamada classe política, em 23, nesse livro de elementos de ciência política. E, e lá, então, mas aí ele vai até estender essa coisa que ele está falando muito das elites políticas, a crítica lá atrás, né, e vai estender, ampliar essa visão do que seja elite, né? Que também tem a influência da elite econômica, religiosa, empresarial. Então, isso até dá um caldo ali para se pensar, né? Você tem autores mais contemporâneos que pensam essa questão da teoria das elites e que incorporam, né? Que ele não vai falar mais de classe política, mas classe dirigente, que não necessariamente quem dá as cartas necessariamente o político em si, né? Você tem forças ali paralelas que
acabou influenciando as decisões políticas e tudo mais. Mas então, eu, vou tentar aqui fazer uma síntese, né? 45 minutos, a ideia era fazer uma coisa muito mais enxuta, introdutória, mas vamos lá. E ainda teria muita coisa para dizer, mas vamos lá. Então, ele vai incrementando o vocabulário político dele, nessa nova fase, etc. E entra até uma discussão, né? Ele entra no conceito de defesa jurídica. O que é isso? O papel que o Estado tem como uma espécie de agente civilizador. Ou seja, sabe aquela discussão que está muito na ciência, na política, né? Na filosofia política? Nós, humanos, somos aqui uma natureza, a nossa natureza é boa, ou é perversa, ou é má? Né? Aquela coisa do... Para quem leu, né? Tem uma noção, Rousseau, Hobbes, né? O homem é um lobo no homem, né? Capaz de qualquer coisa pelo egoísmo, para satisfação dos desejos. O Rousseau, não, nós somos quase amplo, né? A sociedade, nós somos bons, mas a sociedade é que corrompe. Bom, não importa muito o que o Mosca, para a discussão aqui, né? É uma discussão interessante, filosófica, mas para o Mosca o que importa é o seguinte: nós somos um duplo, capazes de bons gestos e maus gestos, de coisas boas e más. E aí cabe o Estado, deve ser um instrumento de ponderação das paixões humanas. Ou seja, o Estado cumpre um papel civilizador, cumpre um papel determinante de defender, né? Inclusive, não só um aspecto civilizador, mas de defender contra os perigos da época, né? Ele até freta com certo despotismo, se for uma antítese ao socialismo, etc., né? Que ele considerava um dos perigos da época dele, a ditadura do proletariado, a volta do regime absolutista, o próprio sindicalismo, né? Que ele faz críticas, etc. Então, eu vou caminhar para os finais, né? O que é importante aqui é que entenda o seguinte: segundo a visão realística, é isso. As sociedades. Depois nós vamos, se possível, fizer um outro vídeo, né? Isso pode ser complementado com a ideia do Pareto, essa discussão entre quem governa e quem é governado. Mas ele diz que é uma impossibilidade técnica, teórica, histórica, de um governo que seja um governo de fato da maioria. Nunca é assim. A própria técnica organizativa da sociedade. Depois nós vamos falar do Pareto, aproximando até inclusive a Weber, etc., e outros, né? É uma possibilidade. Agora, só eu vou terminar nesse ponto. Veja, sim, falando um pouco da trajetória política dele. Só que, qual que é o problema? E ele vai entrar para ser área política. Ele vai para ser um, como eu disse, representante do povo. Essa visão, essa ideia da política como ela ela causa uma certa paralisia. Você não... Aí depois até por isso que eu falei que conflui muita coisa do Pareto e do Mosca, né? O Pareto diz, bom, o discurso político não pode ser uma coisa, eles buscam a racionalidade, a ciência. Vai falar assim, o discurso político não pode ser uma coisa extremamente irracional, né? Como é que o próprio Mosca vai se candidatar falando, não, olha, a política toda é uma coisa que não tem jeito, né? Uma classe política, mas então eu vou lá. Não, você tem que, entre a paralisia, né? E uma proposição, você tem que ter uma proposição. Você tem que ter uma perspectiva de mudança, de futuro, né? Então aí entra um elemento que o Mosca, até para ter um discurso político, começa a colocar, que é o seguinte: é uma minoria, é uma maioria, mas é preciso analisar a qualidade. Então, mas não é tudo a mesma coisa, porque isso é preciso que a qualidade das elites contam muito nessa organização. Então ele começa a lutar, tem uma luta, ele podia, né, uma plataforma verbal, né, uma plataforma de poder dizer a realidade, usando essa visão, quiser uma utopia, né, que é a de formação de uma elite nova,
dirigente na Itália da época dele. E da onde viria essa elite, né? Dos estratos médios, das classes médias, com uma certa autonomia econômica, que vai ganhando uma autonomia econômica, e ao mesmo tempo uma consistência moral, e isso vai acabar adequando, né, o seu discurso e propondo, né, uma proposição de luta política é essa. Formação de uma elite nova, política. Bom, esse é o ponto que ele propõe, né? Formação de uma nova política. Eu lembro que no Brasil tinha um filósofo que propõe, vamos criar uma nova elite política, precisa formar, né? Enfim, mas é outra discussão. Então, esse é o discurso, né? Não dá para ficar só, olha, não dá para fazer nada, então, mas votem em mim e tal. E o Pareto tem uma atuação, apesar dele estar no Partido Liberal, que é uma atuação conservadora, inclusive ele era um crítico do voto universal, do sufrágio universal masculino. Não, nem pensamos, né? Sufrágio universal, digo masculino, porque o que estava em curso é se todos os homens poderiam votar, porque não estava ainda nem incorporada a ideia de jovens, mulheres, etc. Né? Vocês sabem que isso é uma demanda ali do século XX. O Brasil foi um dos primeiros, lá nos anos 30, né, a alegar o voto feminino. Mas ele achava que deveria ser restrito. Porque uma das preocupações do Pareto é justamente essa coisa da demagogia, né? Entrar a demagogização do discurso, né? É que você impede, inclusive, essa ideia, essa utopia de pessoas preparadas, mais preparadas, porque você tem que fazer um discurso cada vez mais de base, cada vez mais pobre, né? E isso dificulta a formação de uma classe política melhor e tal, né? Mais qualificada, mais preparada, etc. Termina. Vai ser 15 minutos, quase uma hora, mas espero que sirva, que ajude alguém que estiver interessado. Vocês sabem que ali, o finalzinho da existência, né? Ele vai ser eleito senador em 1919. Aí nós começamos a perceber o quê? O que vai acontecer na Itália? A emergência do fascismo. Eu tinha dito no começo, né? E ele foi um crítico. É aí que o Mosca se mostra, de fato, um defensor do regime parlamentar. Bom, mediante as possibilidades existentes, o governo democrático parlamentar é o menos ruim, né? Inclusive você tem lá naquela época o manifesto dos intelectuais em apoio ao fascismo, né? E ele vai assinar o manifesto que surgiu também dos intelectuais antifascistas, né? E então a finalzinho ali da vida dele ele se colocou como um defensor do regime democrático, parlamentar, liberal, ainda com todas as críticas que ele tenha feito com essa abstração que ele considerava a democracia, né? Dessa impossibilidade técnica, teórica, etc., de um governo de fato popular, da maioria, da participação de todos. Tá bom? Obrigado pela atenção e nos vemos futuramente.